Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, né, sobre o que é a saturação de O2, ou seja, a saturação de oxigênio, que é verificada, né, como um dos sinais vitais, que para ser verificado é utilizado então o oxímetro, tá? Então aqui vou mostrar para vocês a imagem. Então aqui é o na nossa mão, então e o aparelhinho aqui que é o oxímetro que é utilizado para aferir, ou seja, verificar o quanto está saturando de oxigênio no nosso corpo. Mas, antes de falar como utilizar o aparelho, o que é saturação? Então, a saturação de oxigênio é considerada um dos parâmetros mais importantes da avaliação médica, juntamente com a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e a temperatura. E isso acontece porque o valor da saturação está diretamente relacionado com o que acontece no corpo, principalmente, né, na parte pulmonar, que eu já vou explicar para vocês, que pode estar diminuindo, no caso, quando existe algum problema de saúde potencialmente grave, como problemas respiratórios, como asma, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, embolia pulmonar e fibrose cística também. Lembrando que, né, todos esses são problemas respiratórios. Pode também estar indicando alteração de saturação, problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca ou defeitos congênitos, e também a anemia. Então, assim, como que um aparelho de saturação, como que através da quantidade de saturação, a gente já pode diagnosticar, só que, claro, não somente com alteração de saturação, tá? Mas a alteração de saturação já pode ser um dos sintomas de um desses diagnósticos, tá bom? Lembrando que para ser diagnosticada qualquer alteração, tem que ser levada para um hospital e através de diagnóstico clínico, tá? Com exames médicos, exames de sangue, enfim, exames parciais de urina também, se for o caso, em algumas patologias, raio-x nas questões pulmonares, tá? Então, a saturação é só um indicativo, mas para ter um diagnóstico de qualquer doença que tenha um dos sintomas, a alteração de saturação, é só com diagnóstico clínico médico, né? Então, no hospital que vai ser diagnosticado, tá? Mas é importante estar verificando a saturação para identificar quando está alterada. E quando estiver alterada, encaminhar, né, ou procurar imediatamente um médico, tá? Então, o que é saturação de oxigênio? Antes de falar sobre a saturação, vamos relembrar um pouquinho da aula do sistema respiratório. Lembra que no sistema respiratório a gente tem os dois tipos no caso, a ventilação, né? Então, a ventilação pulmonar é quando ocorre a troca gasosa, né? Só que para que ocorra a troca gasosa, então a gente precisa dos mecanismos ventilatórios, que seria de inspiração e expiração. E quando a gente fala do sistema respiratório, né? Então, vamos lembrar também que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Só que, ao mesmo tempo em que está ocorrendo o processo de ventilação pulmonar, também está acontecendo o processo de hematose. Então, o que é o processo de hematose? Vamos relembrar também um pouquinho a pequena e a grande circulação. Na pequena circulação, é a circulação em que o sangue, lembra? Ele chegava para o coração como sangue venoso, até chegar, aí esse sangue venoso, então ele era bombeado para os pulmões. Quando ocorre esse bombeamento do sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, para os pulmões automaticamente transformavam esse sangue em sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Mas e aí? Como que acontece todo esse processo, né? Então, através dos alvéolos, que fazem essa troca gasosa, né, de sangue pobre em oxigênio por sangue rico em oxigênio. Então, essa troca de sangue venoso pelo sangue arterial, né, essa transformação, nós chamamos então de hematose, tá? É, e isso faz com que esse processo de troca gasosa, ocorrendo então a hematose, é o que vai ser identificado na pontinha do nosso dedo, tá? Através do oxímetro, ok? Então, o oxímetro, ele vai identificar se está ocorrendo, então, o processo de hematose nas células do nosso corpo, tá? Então, o oxigênio é vital para o nosso organismo, as nossas células necessitam de oxigênio.
Através do oxigênio, conseguimos ter energia para realizar nossas ações metabólicas. Durante a respiração, ocorre a hematose, como eu comentei com vocês, que é a troca de oxigênio pelo gás carbônico, né? O sangue rico em oxigênio vai para o coração e o sangue, no caso o coração, leva o sangue através das artérias para todo o nosso corpo. Então, lembrando que esse sangue, ele não chegou rico em oxigênio, ele se tornou rico em oxigênio através do pulmão, né, que oxigenou esse sangue, transformando ele de novo em sangue arterial, tá? Então, as hemácias são as células, né, que transportam gases no nosso organismo, como o oxigênio. E a saturação de oxigênio refere-se, então, à porcentagem de oxigênio que os glóbulos vermelhos transportam do pulmão para o resto do nosso corpo. Ou seja, quando a gente está falando de saturação de oxigênio, é importante relembrar os conceitos, como eu comentei, tanto do sistema respiratório como do sistema circulatório, que é o processo da pequena circulação, tá? Pequena circulação envolve coração e pulmão, que é onde tem essa produção de hematose, ou seja, saturação de O2, tá? Então, aqui, ó, lembra que lá na aula de sistema respiratório e também sistema circulatório, então a gente passei para vocês sobre os alvéolos, né? Então, quando a gente respira, então nós inspiramos oxigênio, né? E esse oxigênio ele é transformado em gás carbônico durante o processo da expiração. E ao mesmo tempo que esse ar, né, que o oxigênio está sendo transformado internamente para ser devolvido externamente como gás carbônico, ao mesmo tempo as células sanguíneas também passam por um processo de transformação, né? As hemácias, as hematose, por isso hematose. Então, aqui está o alvéolo, né? Lembrando que os alvéolos ficam no sistema respiratório, são as partes menores da divisão pulmonar, né? Então, lembra que no pulmão a gente tinha os brônquios, bronquíolos e depois os alvéolos, que eram como se fossem as gominhas, assim, como se fosse um caulezinho no nosso pulmão, e os alvéolos são as pontinhas, né? Como se fossem as gominhas daquela árvore, tá? Então, no caso, no nosso pulmão, tá? Então, assim, aqui estão os alvéolos. Os alvéolos têm como principal função realizar a troca gasosa. Então, quando a gente inspira oxigênio, esse oxigênio, então, ele entra no nosso organismo, percorre traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Quando chega nos alvéolos, como eu comentei, como a gente inspira oxigênio, tá? Então, o oxigênio, ele é, no caso, o oxigênio, ele vai para os pulmões, né? E através também do sistema circulatório, agindo em conjunto com o sistema respiratório, os alvéolos, então, fazem como se fosse assim, uma separação, tá? Então, aqui, ó, aqui vocês podem ver uma bolinha aqui de alvéolo micro, né? E aqui o ar que a gente respira. Então, assim, quando a gente inspira, então, o oxigênio, opa, ele vai ser, aqui, essa parte azul seria o sangue pobre em oxigênio, ou seja, o sangue venoso, né? Então, o sangue venoso, ele vai ser separado, tá? Então, como vocês podem ver aqui, aqui diz capilar, gás carbônico saindo e oxigênio entrando. Então, assim, quando a gente expira, então, o que que vai acontecer? No processo da expiração, vai acontecer a separação dos gases, né? Então, o gás carbônico, ele vai ser liberado, no caso, ele vai ser, como eu posso explicar? Ele vai ser liberado para fora do organismo através da expiração, né? Então, aqui, ó, gás carbônico saindo, é o processo de expiração. Porém, parte desse gás carbônico, que é transportado através dos capilares, tá? Nos alvéolos, parte desse gás carbônico, ele é transformado em, no caso, em sangue venoso. Lembrando que o gás carbônico, ele vai estar no sangue arterial. E esse sangue arterial, então, vai ser transformado para sangue venoso, ou seja, o sangue que é pobre em oxigênio, que é o sangue que tem mais gás carbônico, ele vai se transformar num sangue rico em oxigênio, certo? No processo da hematose. Então, hematose seria exatamente isso o significado da palavra hematose. Transformação do sangue, né, em sangue oxigenado, tá? Então, hematose. No caso, a transformação do sangue, né, de sangue pobre em oxigênio em sangue rico em oxigênio.
Então, assim, nesse momento, o sangue que continuou pobre em oxigênio e não teve essa transformação, ele é expelido através da expiração. Aí, esse sangue é, é, é retirado. E desses vasos das veias, né, a parte que foi oxigenada retorna para o sistema circulatório, tá? Então, esse é o processo de hematose, beleza? Então, tudo que não foi transformado em sangue arterial é expelido, né, no caso, através do processo respiratório. E tudo que foi transformado em sangue arterial volta, né, no caso, para a grande circulação, certo? Volta para a grande circulação. Isso é saturação de O2, tá? Então, saturação de O2 é para a gente verificar, né, enfim, o processo de hematose do nosso sistema, tanto o sistema circulatório como o sistema respiratório. Então, lembrando que o valor da saturação normal é acima de 95%, então, o valor, se tiver abaixo de 95%, já indica alguma alteração, né, ou processo inflamatório, ou alteração respiratória, né? Então, sempre tem que estar acima de 95%. Porém, pode variar de acordo com o histórico de saúde de cada pessoa. Lembrando que pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, como DPOC, asma ou insuficiência cardíaca, podem apresentar, então, um valor de saturação inferior, ou seja, entre 88% e 90%, sem ser sinal verde de gravidade. Por quê? Porque daí se trata de doenças já crônicas, né, como um DPOC. Só que quer dizer, então, que DPOC a gente pode, né, as doenças DPOC, asma, insuficiência cardíaca, nós não precisamos monitorar, então, a saturação? A gente precisa. A única coisa que a gente não pode levar em consideração é que esteja acima de 95%, né? Então, geralmente acaba sendo entre, no máximo, 86%, entre 88% e 90%, tá? Então, ainda assim, saturação abaixo de 95% devem ser sempre avaliadas por um médico, que poderá, então, indicar qual que é o intervalo a considerar normal em cada caso, dependendo, então, do histórico de saúde que é associado, tá? Então, cada caso deve ser diagnosticado e avaliado pelo médico, considerando o histórico clínico daquele paciente. O que é histórico clínico? Todas as doenças que aquele paciente já apresentou, infecções, insuficiência, tá? Então, por isso que é necessário passar por uma avaliação médica, para diagnosticar qualquer alteração. Lembrando aqui, então, para fazer a aferição da saturação de oxigênio, quais são os materiais necessários? O oxímetro, né, que é o aparelhinho que vai verificar como que está a saturação. Então, o oxímetro tem vários modelos. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o modelinho mais simples, tá? É o modelinho mais comum de utilizar. Mas tem modelos que são acabam sendo um pouquinho é, mais enfim, um pouquinho melhores, né? Em questão de qualidade, mas também a duração vai depender do estado de conservação do oxímetro, tá? Então, o oxímetro é esse material aqui que ele tem em formato de um grampinho, e aqui a gente coloca a digital do paciente e automaticamente vai aparecer aqui o valor, né, de saturação e também logo abaixo a frequência cardíaca, tá? Então, materiais necessários: oxímetro, algodão, álcool 70, né, algodão, para fazer o processo de desinfecção, e o prontuário para anotação, dos resultados do paciente. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, esse é o oxímetro. Então, o dedo do paciente vai ser posicionado aqui, na parte onde coloca digital, e automaticamente vão aparecer dois valores, tá? Então, o valor acima, que é de saturação 1, que é onde está aqui 97, e o valor abaixo, que é de frequência cardíaca, tá? Então, lembrando que o valor normal dos pacientes, de saturação é entre 95% e 100%. É muito difícil a pessoa chegar exatamente a 100% de saturação, tá? Ainda mais porque a gente vive em regiões, metropolitanas, né? Tem a questão da poluição, mas assim, o ideal é que esteja entre 95% e 100%, e batimento cardíaco aí varia, né, pelo menos de 60 até no máximo 100 batimentos por minuto, tá bom? Então, esses são os valores considerados como normais. Então, ó, aqui eu coloquei no meu dedo, só para mostrar para vocês.
Aqui aparece, então, não sei se vocês conseguem ver, 98%, talvez altere um pouquinho, porque eu dei uma mexidinha aqui, ó. 98% e 85, 81, 80, 83 de batimento cardíaco. Tá? E aqui eu também estou mexendo o dedo aqui, então dá alteração. Mas também está dentro do valor normal, tá? Então, ó, já baixou para 78, 99, então também, por isso que o que a gente orienta é que o paciente deixe o dedo coloque o dedo na mesa, ou se ele tiver acamado, coloque o dedo ao lado da cama, mas que não faça como eu fiz agora, de ficar mexendo, né? Porque de ficar mexendo, aí acaba dando alteração do valor identificado, tá bom? Então, esse é o aparelhinho de saturação. E a forma de aferir, de verificar é só assim. A gente liga aqui o botãozinho do meio, né? Como eu mostrei para vocês. Aí ali vão aparecer dois valores, né? Então, sempre vai ser o valor acima, o valor da saturação, e o valor abaixo, o valor da frequência cardíaca, tá? Então, esses vão ser os dois valores que o oxímetro vai mostrar. Assim, então, em relação à técnica de aferição de saturação, realizar a higienização do local onde será feita a aferição com álcool 70. Aqui eu acabei não mostrando a higienização para vocês por eu não estar no ambiente de trabalho, na casa do paciente. Então, como eu estou em casa, né? Então, só demonstrando para vocês, então não fiz essa parte da desinfecção, mas é super importante, tá? Colocar o sensor adequado na polpa digital, ou seja, nessa região aqui dos dedos do membro superior ou inferior, ou também no lóbulo auricular, mas só em caso de dificuldade, tá? Que o paciente realmente não esteja respondendo, na parte sensorial. Não exercer pressão sobre o dedo, então não apertar o dedo do paciente. Orientar o paciente quanto a não bater com o oxímetro em superfícies duras ou não balançar, que foi o que eu fiz, né? Então eu estava mexendo a mão, porque daí dá alteração, tá? Dá um pouquinho de alteração. Então manter a mão bem relaxada, as mãos posicionadas ou em cima da mesa, se ele estiver sentado, ou ao lado da cama, né? No caso, as mãos esticadas do lado do corpo, se ele estiver deitado, tá bom? Então não balançar o oxímetro para não dar algumas alterações. E em relação às terminologias, ou seja, os termos técnicos de alterações em relação à saturação, então, considerando que a saturação normal é entre 96% e 99%, que são valores normais, e também, aí podem ter alterações, que seria o quê? Hipóxia leve, que é diminuição. Então, hipóxia é o quê? Diminuição da saturação de O2, tá? Então, essa hipóxia, que é diminuição de saturação de O2, pode ser considerada em grau leve, que é de 91 a 94%, em grau moderado, de 86 a 90%, e em uma hipóxia severa, ou seja, menor do que 86%. Então, lembrando que quando é menor de 86%, aí, mesmo os pacientes que eu citei para vocês, pacientes de PLC, portadores de asma, insuficiência, enfisema pulmonar, então, mesmo esses pacientes, a gente deve estar atenta quando tiver valores menores do que 86%. Então, lembrando que quando o paciente apresentar qualquer tipo de alteração, né, menor que 86%, é muito importante levar para o hospital, tá? Levar para o hospital, para o UPA, né? Lembrando que o UPA ele tem atendimento 24 horas e só através de diagnóstico médico, né? Seja por exame de sangue, exame de urina e raio-x, né? Para verificar se tem alguma alteração pulmonar, só assim que a gente vai saber se o que levou esse paciente a ter uma alteração de saturação, tá bom? Então é muito importante qualquer alteração levar o paciente para atendimento médico, ok? Então, essa foi a aula de aferição de saturação de O2. E na próxima aula, então, a gente vai finalizar o assunto de verificação de sinais vitais com a escala visual analógica.